amigos do canal PL, estamos começando o segundo podcast aqui do canal, o PL Podcast. Como eu disse no programa anterior, que foi o piloto, isso daqui, esse bate-papo que a gente está se propondo a fazer, é uma coisa que vai acontecer esporadicamente. O foco do canal continua sendo a sessão Nostalgia, que é o nosso carro-chefe, onde eu conto ali histórias, curiosidades, prestação de serviço, mas eu gostaria também de trazer algumas pessoas aqui relevantes para conversar pessoalmente aqui no nosso estúdio. Nós fizemos o piloto com o meu amigo Reginaldo. No primeiro ali, quem assistiu, a gente estava com alguns ajustes de áudio ainda por fazer e a minha imagem estava um pouco desfocada. Esses ajustes já foram feitos, como eu disse, foi o piloto e que a gente acabou levando ao ar. E neste segundo programa, que é o programa agora que vai ao ar oficialmente, eu recebo aqui em nossos estúdios o meu amigo Lucas Souza, da Yellow Plate, que diretamente de Santa Catarina, né, Lucas? Opa! Para São Paulo. Exatamente, né? Estamos aí presentes para poder fazer parte dessa história e iniciar. Pô, que prazer ter você aqui, porque o Lucas é uma pessoa que está sempre presente no canal através das transmissões ao vivo, né? Ele está sempre participando, e só que remotamente. E agora o Lucas está passando por Leme. Nós aproveitamos essa ocasião porque justamente tanto o Lucas está indo para o evento lá que vai ter esse final de semana lá em Poços de Caldas, e eu também estarei lá. Esse programa provavelmente estará indo ao ar depois do evento, mas estaremos indo para lá. Então aproveitei a oportunidade de trazer o Lucas aqui para a gente bater esse papo. Vamos conversar um pouco sobre placa amarela, regularização, como começou essa história aí, né, Lucas? Eu queria agradecer, inclusive, o presente que você me mandou, porque, para quem não sabe, o nosso cenário é repleto de nostalgias aqui, né? E ele me mandou uma Colinos, e não é uma caixa antiga do Brasil. Para quem não sabe, a Colinos, ela deixou de ser produzida no Brasil. Se eu não me engano, foi a Sorriso que entrou no lugar dela. Mas, na Argentina, a Colinos ainda está em pleno funcionamento. Tanto é que essa caixa aqui, ela está em espanhol, espanhol, né? Super Blanco, olha aqui, Colinos. Depois eu vou... Então, a Colinos ainda está nativa no país vizinho. Ô, Lucas, tô muito feliz de estar com você aqui no nosso estúdio. Como que começou a Yellow Plate? Naturalmente, você sempre gostou de carro antigo, não é isso? Pedro, assim, a Yellow Plate começou, na verdade, muito antes de oficialmente começar, né? Eu sempre tive carro com placa amarela, sempre gostei dessa nostalgia, né? Então, tive alguns veículos com placas amarelas e eu mesmo fiz a parte documental, mas algo assim, totalmente inocente na época, e fiz pra mim, né? Não era nada, jamais pensando, visando alguma coisa como uma atividade profissional no futuro, né? Então, já entendia das burocracias que se tinha frente ao Detran há muito tempo já, isso não é de hoje, né? E acabou que, de um momento para frente de 2022, né, a gente imaginou montar um projeto para começar a fazer regularização desse tipo de veículo, tendo em vista a dificuldade que pessoas se tinha, né, frente a essa diversidade, né? E aí a gente começou a trabalhar uma coisa bem pequena, muito pontual, e agora hoje tomou uma proporção aí jamais que a gente imaginava, né? Olha, a placa amarela, ela foi a placa vigente de uso do sistema de trânsito brasileiro de 1970, né? Porque até 1970 ainda eram aquelas placas só numéricas, laranja ainda, né? E aí depois passou para a placa alfanumérica, que durou de 1970 até 1990. Aí em 90 começa a implementação da placa cinza, mas a placa amarela em si durou até 1999, né? Se tem registros de emissão de placas amarelas até 97, 98, tá? Sim. Mas foi um sistema complexo de se implementar no Brasil, em virtude que nós estávamos entrando já numa era de informatização, né? Até então os registros de veículos eram competência dos Detrans locais, né? Então Sim. Era uma coisa assim, mais da papelada, né? Nada assim muito informatizado. E aí ali, no início de 99, 2000,
já se estava... ainda tinha veículos fazendo a transição, a gente diz, né? Em tese, depois do ano 2000, que a data limite foi em 1999, em tese, como que ficaria oficialmente a situação desses veículos placa amarela a partir de 2000? O licenciamento, o cara chegava lá em 2001, quero licenciar meu carro placa amarela, não conseguia mais. Teve estados que proporcionaram uma tolerância, né? O Rio Grande do Sul é um estado que teve isso até 2002, você tem... informações de veículos que ainda licenciaram e posteriormente havia um bloqueio no sistema que impossibilitava o licenciamento ou o registro, enfim, desse tipo de veículo. Aí era obrigatório fazer a conversão pro padrão 3 letras, né? Para poder, então, dar continuidade ao licenciamento do veículo. Tá. Bom, falando aqui da Yellow Plate agora, o pessoal às vezes fica curioso para saber, né? Até hoje, quantos veículos a Yellow Plate já regularizou? Olha, hoje a gente tem um total aí de mais de 50 veículos regularizados, alguns de maneira administrativa e alguns através do Departamento Jurídico de Uso Capião de Bens Móveis, que é hoje a ferramenta mais apropriada para situações onde a pessoa não tem documento do veículo, onde não tem absolutamente nada do veículo. Então isso aí é encaminhado aí para o departamento competente, onde realiza essa parte judicial, digamos assim, né? Porque eu já ouvi dizer, quando a gente fala de carro placa amarela, tem situações e situações, né? Tem carro que ainda tem algum documento, tem carro que não tem mais o documento, tem carro que só tem a placa. O caso de um carro que só tem a placa, tem como fazer a regularização ou é um caso... Porque eu já ouvi falar isso. Se só tem a placa amarela, não tem o que fazer. Um exemplo onde se tinha só a placa era o exemplo do Júnior, lá em Amparo. Do Ford Maverick preto, que você mesmo teve lá gravando. E era um veículo que ele comprou de um amigo, enfim, e só tinha placa. Caramba. E foi devidamente regularizado, tudo feito certíssimo, né? Obviamente que foi direcionado a uso campeão de bens móveis, que era a ação apropriada para ser feito tudo de maneira legal, né? Sim. Hoje a gente preza muito, hoje a Yellow Plate preza por isso, né? Tudo que a gente faz é dentro da legalidade, jamais indo para uma situação adversa ou obscura, né? Para poder proporcionar o registro do veículo, que é algo que hoje tem que se observar muito, que existem, né, maneiras aí fraudulentas hoje no Brasil aí para obtenção de registro de veículo. A presença da placa amarela no carro, ela é importante para regularização? Ou se o carro não tem nada? Já pegou casos de carro que não tinha nada, por exemplo, nem placa? Assim, a presença da placa amarela, na verdade, não muda nada para nós, tá? Em virtude que a maioria dos estados não se tem mais registro desse tipo de veículo. Então, quando tu vai fazer uma busca nos sistemas informatizados do Detran, por exemplo, dificilmente se obtém algum retorno, tá? Exceto o Rio Grande do Sul, que tem uma base de dados muito privilegiada e que tudo que você joga, a grande maioria dos veículos que permanecem com placas amarelas, ainda você consegue fazer uma busca de proprietário, informações, até restrições do veículo, né? Porque para alguns Detrans a placa amarela é simplesmente um pedaço de ferro, não serve para nada para eles, né? Não serve para nada. A partir do momento que tu não tem nenhuma comprovação de propriedade, realmente é um veículo desativado, como eles mesmos colocam, né? Frota desativada. Frota desativada. E a gente tá falando que tem casos e casos. Você tem casos aí que o carro tem um histórico maior, o dono... Às vezes o carro placa amarela tá com o próprio proprietário ainda, né? Com sim, o nome do várias situações assim já. E não é só aquele carro que tá com placa amarela e o dono já ficou 5, 6 proprietários para trás. Às vezes o carro tá com o proprietário que tá com o nome no documento ainda, né? Isso acontece. É curioso, né? Bom, e como tem casos e casos, qual foi, na sua visão, o pior caso da Yellow Plate até hoje? O pior caso da Yellow Plate ainda está em fase de regularização. Está em processo. Mas ele está muito próximo de se concluir. Eu até fiz um videozinho no Instagram. Nós tivemos em março, no município de 13 Itilhas, para a regularização de um Ford Galaxy 1968, que então era proveniente do Rio Grande do Sul. E realmente a complexibilidade do caso desafiou muito o pessoal lá do departamento jurídico.
E foi uma ação um pouco mais demorada do que é o comum. Porém, estamos numa fase praticamente final aí já de regularização. E realmente desafiou muito, em virtude de ser um carro que também tinha uma situação com a família do ex-proprietário. Sim. E essa família precisou ser acionada juridicamente e a gente também precisou entrar em contato com essas pessoas e explicar toda uma situação. E essas pessoas estavam em busca desse carro. Olha só. E você vê, né? Cada caso é um caso, né, Lucas? Os casos são bem peculiares entre si, né? Acho que não deve ser muito comum ter casos meio parecidos. Cada caso é um caso. Cada carro tem uma história. É legal porque em cada cliente você se depara com uma situação, né? E o que é interessante, assim, o que a gente nota. Quando tu fala de um determinado veículo para a pessoa, tudo que remete a ela. Então não é o carro em si, é as memórias que o carro representa. Sim. E isso é muito profundo. Então essa pessoa que a gente precisou acionar era a filha do então proprietário, e ela nos relatou algumas viagens que faziam a bordo desse veículo. Uma coisa bem, bem bacana. E obviamente quando eu estive em contato físico com o carro, obviamente que a gente mandou fotos do veículo para que ela pudesse relembrar esses momentos e entender que o veículo estava numa mão de uma pessoa muito cuidadosa, muito zelosa, e que inclusive vai dar agora, após a conclusão, vai dar um destino de uma restauração, enfim, para o carro, que vai ser bem legal e se preserva a memória. Sim. Que é o que realmente a maioria das pessoas que buscam regularização nesses carros estão buscando preservar alguma memória. Você falou que são 50, já são 50 carros regularizados, né? E qual que é como que é o feedback dos clientes? Quantos clientes satisfeitos a Yellow Plate tem hoje? A Yellow Plate não presta só serviço de regularização precisamente, né? Hoje a Yellow Plate oferece uma gama de serviços que realmente pode auxiliar várias pessoas em uma série de situações, né? Então, assim, hoje a Yellow Plate tem fixos hoje mais de 300 clientes ativos da empresa. E clientes satisfeitos é mais de 50, né? Comparando aos veículos já entregues. Então, é pontual falar isso. Então, assim, hoje a Yellow Plate presta um serviço, por exemplo, de rastreamento, de localização de pessoas, por exemplo. Eu comprei o carro, daqui a pouco aquela pessoa está desesperada atrás desse carro, querendo fazer uma transferência porque está gerando taxas, impedimentos, algumas coisas. Então a gente consegue unir essas pessoas e daqui a pouco efetuar uma transferência amigável. Então não é tudo levado só para o lado jurídico, digamos assim, sabe? E hoje, assim, a Yellow Plate é uma empresa autônoma, né? E tem um departamento jurídico autônomo, né? Que faz esse serviço de maneira autônoma para nós. Então a gente consegue englobar tudo isso e fazer o serviço de maneira completa, né? Por que eu falo completa? Hoje existem profissionais que fazem lá a parte judicial e não conseguem concluir que a parte do Detran, que é a parte mais importante, que é o que vai proporcionar o registro e o licenciamento do veículo e poder circular com o veículo. Sim. Hoje, por exemplo, uma determinação judicial, na verdade, ela não é nada. Ela só está te dando estão decretando que o veículo é teu, mas não tem como você circular com uma decisão. A parte do Detran é a mais burocrática, inclusive, né? Eu considero ela a parte mais difícil, e a questão em si é a atuação nos Detrans de todo o Brasil inteiro. E há uma discrepância muito grande de atendimento, de nível de conhecimento, de burocracia, muito aleatório. Hoje deveria existir um sistema de padronização de atendimento e padronização de serviços em todo o Brasil, e não é assim. Cada Detran interpreta de uma forma e cada Detran atua de uma forma diferente. E a resolução e o código de trânsito é o mesmo. Pois é. É isso que é engraçado, né? Sim. Mas existe isso, a regionalização, né? É gritante mesmo, o despreparo dos funcionários, né? Você chega lá, eles não sabem absolutamente nada. Aqui em Leme é assim, acho que quem tá vendo se identifica com isso. Não sabem nada, estão desinformados, parece que estão lá, caíram de paraquedas ali, né? Parece assim que é até um prazer eles falarem o não, né? É algo assim que a gente já
A gente que já está acostumado, a gente vai muito bem preparado quando a gente está indo para um Detran, tá? Isso é um grande diferencial. Você não pode ficar pensando, será que aquele documento... Não, você não pode imaginar o será. Você precisa ter certeza de tudo que você está levando, de todas as documentações que são necessárias, e precisa estar completo o processo. Se não tiver completo, ele vai voltar, Sim. vai gerar uma outra burocracia e assim vira uma pendência, às vezes, que vira um problema, às vezes, insolúvel. E no caso, o carro está lá, placa amarela, está na frota desativada. Quem faz o recadastramento desse carro? Assim, quando você tem um documento comprobatório de propriedade, o caso assim, o Pedro, por exemplo, tem um Fusca placa amarela, tá? Sim. Pedro Landgraf, você como proprietário. Você vai procurar o Detran da tua cidade, né? Ou, melhor pontuando, o Detran que o veículo está emplacado. Vamos supor assim, o veículo é placa amarela de São Paulo, ele só vai ser feito por São Paulo. Ele não vai ser feito por outro estado. Não tem como. Tem que ser. E cada estado tem uma conduta para com placa amarela, né? As suas regras com placa amarela. Cada estado determina as suas regras com placa amarela. Não é uma coisa padronizada. Pode haver flexibilizações? Pode, depende de cada Detran. Qual que é o mais... Então, como você falou, como não é padronizado, cada estado tem a sua própria conduta. Você saberia dizer qual que é o pior estado para se regularizar a placa amarela hoje e o estado que é o mais fácil, digamos assim, o que mais agiliza essa situação? Hoje o estado mais burocrático é o estado de São Paulo, tá? E o Paraná. Que loucura, hein? Os dois estados que têm uma burocracia, eu diria, extrema e desnecessária. Nós estamos com um processo em fase final de regularização de uma Kombi aqui em São Paulo, em Santo André. E a Kombi foi dada entrada na documentação e consta lá 52 CV. É uma Kombi 66, obviamente que a gente sabe que não é a cavalaria original da época. Sim. 52 cavalos seria o motor 1500. 67 para frente, né? Trocaram o motor, provavelmente cadastraram. Com certeza, botaram um motor melhor, mais forte, só que foi devidamente regularizado na época. Sim, foi feito certo. E já estava constando os 52 HP no documento de placa amarela. E o cliente, então, foi cadastrado na base nacional e voltou o processo para o Detran de Santo André e eles pediram um laudo CSV, né, um Inmetro. Nossa. Para poder homologar a cavalaria que já está homologada no Denatran. O Denatran já considera o veículo 52 HP. E eles, eu vejo que é uma maneira de direcionar ganhos para as empresas, né? Não há outra resposta e explicação técnica para isso, em virtude que o próprio Denatran já cadastrou o veículo com 52. Você vê que é o órgão máximo, né, de trânsito. E aí o estado de São Paulo gera essa burocracia para gerar, obviamente, aí serviços, né? Você deve se deparar com umas burocracias ridículas, para não dizer outra coisa, né? Demais, cara. Umas coisas falar, não é possível que eles estão pedindo isso. Olha, nós podemos citar aqui um caso, o pessoal que gosta de carro antigo aí deve conhecer o Gustavo Brasil, que é um revendedor de carros antigos lá de Minas Gerais, inclusive, Belo Horizonte, né? E ele tinha lá um Gol Souza Ramos, que era um Gol SR 86, foi uma série especial feita pela Philips na Copa de 86, era um Gol refrigerado a ar e estava caracterizado com a frente da Souza Ramos, todo acessórios. O carro não estava com o visual de um Gol original, né? Estava caracterizado com aquele kit de anos 80. E ele não conseguia regularizar o carro por causa disso. Ele teve que colocar, você sabe desse caso, né? Sim. Teve que tirar a frente, olha que absurdo, trocar a frente. Ele teve que desmontar a frente do veículo e adaptar a frente original para atender um capricho do Detran em questão. E o Detran de Minas Gerais está com grandes problemas técnicos, eu diria, em virtude que eles foram desligados da Polícia Civil. Então ele usa uma autarquia agora em Minas Gerais, ficou independente. Só que isso gerou uma série de problemas, assim, eu diria até graves, em virtude do desconhecimento do pessoal que foi montar as vistorias ECV lá em Minas Gerais. Então, a vistoria ECV, vamos supor assim, o Pedro aí se capacita, faz o curso de vistoriador, ele monta um centro de vistorias. Mas vamos supor que ele é uma pessoa que não tem conhecimento assim vasto em automóvel. E automóvel antigo, sempre, eu digo isso, eu sou muito taxativo nisso, sempre se aplica à época dos fatos.
Claro. É um veículo com mais de 30 anos de fabricação e o Brasil foi sempre um país que teve várias indústrias, várias empresas de modificações na época, e as pessoas que estão à frente de vistorias hoje não têm um mínimo de conhecimento sobre isso. E inclusive o Gustavo Brasil levou um encarte de época mostrando e comprovando tá aqui, né? que o veículo era montado naquele modelo, e não foi suficiente para atender o capricho. Eu falo que é capricho, né, do Detran lá de Minas Gerais. Eu também considero o Detran de Minas Gerais um dos de extrema burocracia em regularização de veículos, também por alguns motivos que eu sempre gosto de falar também, tá? O Minas Gerais foi alvo de investigações e inquéritos policiais aí de 2016 até 2019, em virtude daqueles veículos que foram regularizados de maneira fraudulenta. Nossa, é verdade. Esses carros aí, existem pessoas que têm bloqueios até hoje com a restrição PCNet. O Hot Rod. Aquelas coisas que foram montadas lá. Alguns conseguiram transferir a tempo de não entrar a restrição e estão andando com os veículos até hoje. Mas quem manteve os veículos emplacados em municípios aleatórios, umas coisas assim muito complexas, para falar assim, tem os veículos de altíssimo valor agregado com um bloqueio praticamente irreversível. Então, como esse bloqueio que pinga lá no sistema, como chama mesmo o bloqueio? Chama-se restrição PCNet. A PCNet em Minas Gerais, ele é um inquérito policial, tá? Ele é mascarado. Tá? Então esse veículo, obviamente, que tem esse bloqueio, é um bloqueio administrativo e impede o licenciamento, transferência de fazer absolutamente tudo. Se há uma informação aí de mais de 10 mil veículos envolvidos nesse escândalo, e veículos que ainda estão com essa restrição em Minas Gerais. Muito caro. Era assim, o esquema era mais ou menos assim. Eu vou explicar para vocês como é que é. O camarada vinha com um carro lá sem documento nenhum, procurava um despachante lá em Minas Gerais. Então eram cidades também do interior que faziam parte do esquema, e Belo Horizonte também. Então eram esquemas pontuais com delegados nessas delegacias aí, que facilitavam o esquema. Tinha documento de carro emitido já e não existia o carro, para te ter uma ideia. Nossa. E eu já vi muito Hot Rod com placa de Belo Horizonte. Então aquelas placas assim, ó, PXA, PXS, PXZ. Essa placa P, ela é bem característica dessa época do sistema alfanumérico do momento. Era essas placas. Foi isso aí, de 2015. 2016 para frente, ali, até 2019 ali, aí depois a casa caiu ali e complicou. Na verdade foi quando virou o documento digital. Foi bem em 2019, quando entrou o documento digital, aí foi... Rapaz, agora, muita gente deve ter tido um prejuízo, hein? O cara às vezes montou um carro, pagou caro para ter esse documento e do nada o cara... Na época, que até onde eu sei, era pago aí em torno de 7, 8 mil reais. Isso em 2016 era um dinheiro alto. Com certeza. E o despachante mandava o documento e as placas pelo correio. Vinha no conforto da sua casa. Inbox. Vinha lá o iFood de documento. Cara. Ô, Lucas, a gente falou um pouco da falta de capacidade técnica dos funcionários do Detran. Isso deve acontecer também em vistoria ou não? O cara que não sabe nada e fazendo vistoria de carro? Cara, sim, tá, sim. Inclusive a gente, quando está conduzindo um trabalho presencial, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer junto ao cliente, quando tem que levar um carro, por exemplo, uma vistoria de placa amarela, é fundamental que a gente esteja junto, porque não tem também como você condenar as pessoas, ou enfim, mas existem pessoas e pessoas. Então tem pessoas que têm a humildade de falar assim, não, eu vou te escutar e me traz alguma prova. Eu sempre levo alguma coisa que comprove o que eu estou falando. O Detran é eminente que você precise comprovar alguma coisa. Às vezes funciona, beleza, funciona. Mas também tu tem que agir com gentileza, que é fundamental, porque são pessoas que têm um giro de trabalho muito grande lá dentro, apesar de a gente achar, não fazem nada, não, dependendo do Detran não é verdade, tá? As pessoas trabalham bastante e são pressionadas, obviamente, numa chefia. Então, é fundamental que você jamais chegue na arrogância.
ou na prepotência. Você tem que chegar sempre abaixo deles e ouvir o que eles têm para te dizer e também agir na cordialidade até onde der. É educação, né? Fundamental. Chegar, princípio básico, né? Chegar com arrogância. Aí o cara vai ser mais arrogante ainda também. Ele tem o poder do veto, né? Então ele vai te dar o não. Vai te dar o não ele vai te dar o não com um sorrisinho daqui a pouco. Deve acontecer. Mas a gente tá falando de vistoria, né? Eu tô notando que você tá com um livro aqui de vistoria e é antigo, né? Do que é esse livro? Esse livro aqui, ele é do Vitor Manuel Quintela e do Orlando Laetano Lionello. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Eu digo que esse cara aí, esse livro é praticamente um guia da Yellow Plate, esse material. E ele me transmitiu muita informação de cunho técnico, porque esses... Tem até a ilustração aqui, pode falar. Essas duas pessoas aí que escreveram esse livro já não estão mais entre nós. E eles deixaram uma bagagem técnica muito grande, né, nessas literaturas. E você tem, eu digo assim, carro antigo, literatura antiga. Tu não vai achar nada hoje atual que possa te proporcionar um conhecimento tão preciso da época. Sim. Então eles eram pessoas assim de altíssimo gabarito. O Quintela era perito criminalístico aqui que fala, né? E o Orlando Laetano Lionello era comissário de polícia e serviço do chefe de vistoria de emplacamento do Detran do Rio Grande do Sul. O Quintela também fez esse livro aqui, né? Sim, os dois faziam em parcerias, porque eles trabalhavam junto, né? Na parte... Porque quem chefiava o Detran do Rio Grande do Sul era, então, a Polícia Civil até 1997. Vou mostrar esse livro também. É um livro de 1993. A gente pode até ver o lançamento da Autolatina para 93, que é o Logos, né? Tá aqui ilustrando a capa desse livro, que é o manual de vistoria. E é uma literatura da época que não mente, né? Muito interessante, numeração de chassi. E esse aqui é mais antigo. Então esse aqui, na verdade, ele já é uma atualização desse. Tá. Então carrega muita informação desse. E depois tem eu tenho a coleção completa dessa literatura. E eu tenho conhecimento de grandes antigos mobilistas que tem esse material guardado a 7 chaves. E é difícil de conseguir, tá? Eu confesso pra ti que... Porque é um material antigo e não existem reproduções dele. Sim. Mas ele traz uma... capacidade técnica de informação que você debater com um cara desse aqui na mão, numa vistoria, realmente pode você leva o livro, trazer uma grande diferença. Você leva esse livro na vistoria? Já levei algumas vezes. Já levei. Precisou usar? Sim. Eu já consegui comprovar para um vistoriador que ele estava equivocado numa determinada situação. Sim. E através de uma literatura dessa que eu consegui resolver um problema aí que estava praticamente... ia ser reprovado. Sim. E qual o carro mais antigo que você já regularizou na Yellow Plate lá? O carro mais antigo que a gente regularizou foi aquele Studebaker 1929 lá de Xaxim, né? Que é um carro que ficou desde 1986 guardado lá na garagem do seu Volmir, seu Volmir Antônio Negre. Um abraço ao Volmir. Ele vai com certeza estar nos assistindo. E o seu Volmir foi bem na época que tava para ter aquela baixa automática, que nós fizemos aquele primeiro vídeo. Lembro. E eu fui lá, entrei em contato com ele, eu fui muito insistente, porque eu levei algumas portas, alguns nãos, até obter o sim. E chegou um momento que ele realmente viu que era necessário regularizar a documentação. Ele tem uma Brasília Verde Místico também, que a gente regularizou, e o Studebaker 29. E a gente fez os dois praticamente juntos, a fase de regularização. A Brasília está quase restaurada já. E essa questão da baixa automática, como é que está isso aí? Na verdade, assim, foi revogado aquela resolução, né? Então, assim, na verdade é uma coisa, assim, Pedro, meio enganosa, tá? Porque o placa amarela já está baixado, tá? Sim. Na verdade, ele já está baixado. Aquela resolução era mais pontual para veículos com placas de 3 letras e sem licenciamento há mais de 10 anos. E eu tenho conhecimento de veículos que foram baixados pela essa resolução, tá? E aí o veículo perde o cadastro na BIM, inclusive.
Ele fica um veículo com 3 letras, mas quando tu joga, por exemplo, um Cinesp, ele não aparece. É veículo não cadastrado, a placa não aparece. Você já viu carros nessa situação? Já vi alguns. E é o que acontece. Para você reverter, daí você tem que procurar o Detran para fazer É igual a placa do que eu sei, exatamente. Só que daí também tem que ir para Brasília para recadastro e aí ele vai ser, inclusive, atribuído uma nova placa, tá? Ah, tá. Vem com a outra placa. É um caso curioso, tá? Então um carro perde a placa de 3 letras e ganha uma outra. Existem estados. Até eu vi um caso desse do Rio de Janeiro, que teve que ser atribuída uma nova placa. Eles usaram desse artifício lá. Caramba. Então a placa anterior deixa de existir mesmo. Deixa de existir. Que loucura. E vocês fazem também, além da regularização, por exemplo, se o cara tem, que eu vejo muito o pessoal perguntando pra mim, eu tenho um carro tal, queria localizar esse carro, como que eu faço para localizar esse carro? Só tem a placa amarela nesse carro, consigo procurar, localizar? Tem muita gente que procura? Várias pessoas já nos procuraram inerente a esse tipo de trabalho de localização do veículo. Bom, a gente já compactuou disso, né? Sim. Com certeza. Então, assim, eu não gosto muito de oferecer esse trabalho, porque geralmente ele tem uma carga emocional muito grande. A pessoa vem com uma expectativa muito alta. E sendo placa amarela é pior ainda. Porque, assim, por exemplo, São Paulo não existe como eu falo assim, vou achar o registro de placa amarela. Não acha, tá? Não acha. Se for uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, daqui a pouco o carro tem a placa do Rio Grande do Sul, opa, peraí, a base de dados dele lá é boa. Quem sabe podemos pesquisar alguma coisa. Mas as informações que nós vamos localizar lá, por exemplo, de uma placa amarela, é as informações de 30 anos atrás. Muito atualizado. Daqui a pouco tá tendo o nome da própria pessoa. E é comum a gente ver situações assim. Tá no nome da pessoa. O golzinho aquele lá, né? A gente já acabou que não tem o que fazer. Não tem, sumiu do mar. Então, assim, é muito complexo fazer uma localização de um veículo. Houve casos que a gente localizou, a gente teve êxito em alguns casos já. Um Fusca a gente conseguiu localizar no interior de Pinhalzinho, acho que foi. Pinhalzinho? Uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. E foi localizado, né? O carro. E eu, pessoa feliz da vida, porque era o carro do pai dele. Porra, é sensacional. Então, tem casos que não tem muito o que fazer, né? Então, assim, hoje, assim, a pessoa entra em contato e a gente avalia primeiramente a situação que ela vai nos expor e depois a gente já dá a direção se vale a pena ou não, se vai conseguir ou não. E a gente nunca garante, nunca fala da certeza de uma coisa que a gente não vai obter um êxito, digamos assim. Ainda mais se o carro tá naquela situação de que vendeu para um, que vendeu para outro, vai passando de pessoa para pessoa sem transferir. Então o carro ainda consta, é o que aconteceu com aquele Gol que era meu, aquele Golzinho 80, né? Ele ainda consta no nome da mulher lá, que tá no nome dela o carro, mas já passou para 5, 6 pessoas e se perdeu. Então a gente não sabe se virou sucata, se tá rodando ainda até hoje. Uma coisa me deixou intrigado naquele carro, porque esses dias um rapaz me procurou e ele falou que ele conseguiu um acesso de um sistema que ele nas rodovias tem câmera. Tem. E as câmeras vão batendo foto quando o carro passa. E fica registrado isso. E deu que aquele Gol passou em novembro de 2023 numa estrada lá próximo a Estiva Gerda. Então, daqui a pouco é complicado, a gente sempre fala que tudo que envolve carro antigo é um negócio 100% emocional, pouquíssimo racional. Sem dúvida. Então, assim, quando os clientes, por exemplo, entram em contato com a gente sente no primeiro momento toda essa bagagem emocional, e a gente sempre fala isso. Por que tanto despachante e tanto charlatão levou tanto dinheiro dessa gente aí? Porque o negócio é 100% emocional. Né? E aí é fácil tu prometer alguma coisa e falar. Hoje a gente sempre fala isso, né? A gente sempre pontua muito isso. Né? Hoje, por que a Yellow Plate resolveu trabalhar nessa linha de comprovação? Porque a gente cansou de ouvir, eu tomei um golpe lá do despachante, o despachante levou meu dinheiro. Gente, só para frisar, assim, eu não tenho absolutamente nada contra despachantes. Conheço despachantes muito eficientes, pessoas assim, honestíssimas, sabe? Então não vou também assim denegrir a classe, que eu acho que isso não é o objetivo aqui. Mas
falando de placa amarela e esse tipo de serviço mais burocrático, tá? Houve pessoas, infelizmente, que levaram uma grande vantagem e deixou essas pessoas com muito medo, com muito receio. Pessoas que perderam valores, assim, inimagináveis. Buscando só a regularização do bem. Ô Lucas, o pessoal pergunta muito, né? O pessoal ainda tem muita dúvida a respeito de regularização de placa amarela e não sabem como começar. Não sei se você poderia explicar um pouco o caminho das pedras da regularização de placa amarela para o pessoal que está assistindo? Ô, meu querido, Pela última vez você vai explicar? Vou ensinar, tá? Vou ensinar. Vamos lá. Então, assim, gente, veículo com placa amarela, tá? O que significa? Só pode dar entrada no processo de recadastramento de placa de 2 letras que cumpre é uma normativa lá 266 do Denatran, é uma portaria 266/2017 do Denatran, que diz que o proprietário, né, pode solicitar o recadastramento desse veículo. O que é proprietário, para falar? Proprietário não é aquele carro que tu guardou no pátio lá e você é... Não é isso. Proprietário que consta no documento, né? Pode dar entrada nesse processo, ou o procurador com uma procuração pública para poder representar ou comprar e vender. Vai ser necessário uma declaração de licitude do motor, um formulário com as informações técnicas do veículo, tá? E são mais de 20 informações. Isso o Detran disponibiliza, esse formulário. São 7 fotos nítidas do veículo, frente, traseira, lateral direita, esquerda, número do chassi, número do motor e compartimento do motor. 7 fotos. Laudo de vistoria realizado pelo Detran. Aqui em São Paulo é só o Detran, nas unidades do Detran, realmente, que vão fazer esse padrão de vistoria, porque ele foge da vistoria ECV normal, porque não abre no processo normal a vistoria em virtude da placa de 2 letras. Então. É o próprio Detran que faz. E tendo essa documentação em mãos, vai ser montado um processo administrativo e protocolado junto ao Detran para fazer, então, o cadastro na base de índice nacional no Denatran em Brasília. Esse processo é reportado para lá. Não tem tempo, não tem prazo em alguns lugares. São Paulo costuma ser muito demorado. E depois retorna até a unidade onde foi feito o atendimento. E aí sim é aberto o processo de conversão, né, no caso, o emplacamento desse veículo no padrão agora Mercosul. Você já explicou para nós aqui como fazer no caso, como acontece no caso de um veículo que não tem nada, não tem placa, não tem documento, nada. Eu ouvi há pouco tempo atrás um relato aí de que um carro com placa amarela, que tem a placa amarela, mas não tem documento nenhum, o carro é condenado, não tem mais o que fazer, é uma sucata. Isso procede mesmo? É verdade isso? Essa informação não procede, tá, Pedro? Já vou ser bem taxativo nisso, que hoje, atualmente, o meio legal para regularizar esse tipo de veículo é uso capião de bens móveis, que é algo que hoje salva muitos carros do fim, né? Como vocês mesmos têm visto em alguns vídeos aí, de alguns veículos que foram regularizados pela Yellow Plate. Esse serviço é fornecido por um departamento jurídico autônomo que nos atende, e a gente presta esse serviço também, né, de regularização do veículo por esse meio. Então, assim, veículo com placa amarela ou sem placa ou sem nada, qualquer veículo que não tem documentação, pode sim e deve ser regularizado neste formato. Até tive uma dúvida que eu até esqueci de perguntar para você naquela questão da placa do carro que não tem nada. Se o carro não tem placa, não tem documento, como você identifica esse veículo? Esse veículo, na verdade, não é identificado, né? Ele vai ser apresentado nessas condições. Vai ser recadastrado. E vai ser recadastrado, né? Você comprovando, né? Por exemplo, um veículo desse, obviamente, tem que ser regularizado pela via judicial, uso capião. Vai ter o número do chassi. Se você atender a todas essas exigências que atende ali ao uso capião do bem móvel e ter a sentença procedente, posteriormente é feito o ato administrativo via Detran. É o número do chassi ali que exatamente, vai, que né, é o que vai identificar o veículo. Nova placa e tudo mais. Tudo né? mais. Mas aquela questão do carro com placa cinza, ter que ter uma nova placa, eu não sabia disso. Eu vi uma situação dessas, me chamou bastante atenção, em virtude que o registro foi desativado e não tem como você reativar a mesma placa. Teve estados que a gente teve conhecimento que conseguiram reativar a mesma placa, mas teve uma situação isolada no Rio de Janeiro que não foi possível, no caso, reativar a mesma placa. E aconteceu Então, enfim, vai muito
de Detran para Detran, né? Pô, e essa baixa que foi dada pelo sistema é compulsória. Tá baixado, não é o proprietário que escolhe isso. Foi casos pontuais, tá? Não foi uma coisa geral, tá? Porque tem vários veículos aí sem licenciamento há mais de 10 anos e que estavam enquadrados, né, na resolução ali e não foram, no caso, contemplados com essa situação, né? Tem muito carro guardado aí esperando restauração, né? E aí acaba ficando atrasado o licenciamento. Imagina o cara perder o documento. Que ingrata surpresa que ele vai ter, né? Ô Lucas, você está passando aqui pela cidade de Leme. Já mostrei algumas raridades da cidade para o Lucas Souza, né? Muito bom. E agora o Lucas está se encaminhando para Poços de Caldas, onde vai ter um evento lá. Como que é o nome do evento mesmo? O Classic Car Poços. Classic Car Poços. Eu também estarei lá, porque esse programa vai ao ar na segunda-feira, depois do evento. Mas nós estaremos lá, gerando conteúdo também. E vocês verão registros do evento logo mais nos vídeos do canal PL. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Quem quer entrar em contato com a Yellow Plate, como é que faz? Rede social, telefone? Yellow Plate assessoria no Instagram e nosso site, né, www.yellowplateassessoria.com.br. O nosso WhatsApp vai estar com certeza aí na descrição. Sim. E vou agradecer pela oportunidade aí nos concedida e sempre falar que a Yellow Plate está sempre de portas abertas para regularizar dentro da legalidade e sempre comprovar as regularizações realizadas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Estaremos juntos no evento e agradeço também a você que assistiu esse programa até o final. Como eu disse, o nosso canal apresenta a Sessão Nostalgia. Agora também teremos o podcast esporadicamente, recebendo convidados especiais. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!